Primeira coisa a se fazer é identificar a cadeia principal, que é aquela que tem mais carbono, certo? Identificando então que a cadeia principal é essa daqui, porque aqui eu tenho carbono, aqui eu tenho outro, aqui outro, certo? E segue-se a cadeia principal. Ao todo, então, quando você contar os carbonos da cadeia principal, a gente vai ter 10 carbonos. O que significa o quê? Que o prefixo para isso é DEC. É o quê? Uma cadeia de hidrocarbonetos, que tem ligações duplas. Então, em. E a gente vai ter a função, a gente não vai ter a função de hidrocarboneto, que seria o. Em vez disso, nós vamos ter a função de álcool, que é ol. Lembrando que a gente tem que falar de todas essas posições. Mas vamos falar também das ramificações. A gente tem uma ramificação bem aqui de dois carbonos que se chama etil. E temos outra ramificação bem aqui de três carbonos, em que o carbono do meio que está sendo ligado, e a gente vai chamar essa ramificação aqui de isopropil. Etil, então, vem antes no alfabeto do que o isopropil. Então, etil vem primeiro na hora de construir o nome. E lembrando que a gente tem essa ramificação aqui, que é da função orgânica de álcool, certo? Isso aqui é uma hidroxila. Para quem falou que o nome da molécula era hidroxila, não só aquela partezinha ali é. Então, escrevendo o nome dessa molécula. Primeiro, é claro, a gente precisa, né, saber qual é a ordem. Como eu falei, como a ramificação da função orgânica está deste lado aqui, a gente não começa a contar desse lado aqui os carbonos da cadeia principal, porque está muito longe. A gente começa a contar desse lado de cá. Então, esse é 1, 2. Então, lá na posição 6 do etil, que vem primeiro, como eu disse, nós vamos colocar aqui no nome, então. 6. Na posição 6, nós temos um etil. Etil. Na posição 3, nós temos mais uma ramificação, que é o isopropil. Terminamos de falar sobre as ramificações, agora vamos falar do número de carbonos na cadeia toda. DEC. Vamos falar também das ligações duplas, que eu tenho uma aqui na posição 3 e outra bem aqui na posição 6. Então, 3 e 6. Di, para falar que são duas. Ligações duplas em, diem. Além disso, então, por último, aliás, a gente precisa falar da hidroxila, que está na posição 2, que é a função álcool 2-ol. Está, então, aí o nome da molécula do desafio da linha.